Hum, Acho que começamos ou não? Começamos, tá vivo. Sim? Eu vou tirar o áudio pra não aparecer pra mim, mas eu tô te vendo aqui, ó. Tá bom. Ó. Estou contando aqui com a ajuda da minha querida Joyce Celes para iniciarmos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Pode comentar que o pessoal vai ver, tá bom? Quem puder só acenar ou comentar dizendo se está ouvindo bem o meu áudio, eu agradeço. Tá? Muito bom. Tá ouvindo bem, né? Vou esperar só mais um pouquinho para o pessoal ir chegando, mas já estou falando aqui a partir do Centro de Documentação Musical de São José dos Campos. Estamos aqui no pavilhão Marina Crespi, que fica no Parque Vicentino Aranha, em São José dos Campos, e é aqui que a gente vai falar um pouquinho, é a partir desse local de trabalho que eu queria falar um pouco para vocês sobre o que é um centro de documentação musical, né? E as perguntas que vocês quiserem fazer, sugestões sobre esse tema, né? Vocês podem escrever nos comentários que as minhas colaboradoras aqui vão anotar e vão me passar para eu poder depois responder, tá bom? Sigam a gente aqui no nosso canal, porque é a partir desse canal que a gente vai colocando vocês a par do que fazemos. Bom, vamos lá. Boa noite, Alexandre. Boa noite, doutora Ima. Boa noite, Bárbara. Boa noite, pessoal que está aqui. Quem mais que está aqui? Renan, obrigada pela presença. Jim Guerra, obrigada pela presença. Joyce, Jonatas. Bom, vamos lá. Vou falar então um pouquinho sobre este trabalho aqui, né? O Centro de Documentação Musical de São José dos Campos é um projeto que se estabeleceu em 2022. Tudo tem uma história anterior, né? Nada começa do nada, mas nós começamos a fazer um processo bem fundamentado, bem contínuo, a partir de 2022. Esse trabalho é um projeto da SOCEM, que é a Sociedade de Cultura e Educação Musical de São José dos Campos, a qual eu presido desde 2020. Então, é um projeto que entra como o carro-chefe desta sociedade, né, e eu como a presidente desta sociedade, em parceria com a AFAC, que é a Associação de Fomento à Arte e Cultura, que faz a gestão do Parque Vicentino Aranha de São José dos Campos. Já digo que esse parque, apesar do sobrenome, não tem nada a ver comigo, né? Meu nome é Raquel Aranha, mas eu não tenho qualquer parentesco com a Vicentina Aranha, que foi a pessoa que fez esse parque surgir, né? Porque aqui era um sanatório antes, né? De cura para tuberculose. Bom, mas então vamos explicar. Começamos em 2022 esse grande desafio que é, na verdade, cuidar de um patrimônio musical, né? Então, quando a gente pensa em música, é um pouco óbvio assim na cabeça da gente pensar em partitura, não é? Todo mundo vai pensar em partitura. Eu vou mostrar aqui. Por exemplo, todo mundo já viu esse tipo de documento, né? Que tem as notas musicais. Mesmo você não sendo músico ou musicista, você reconhece que isso aqui tem a ver com música, né? Isso aqui, esse tipo de material, que é um documento musical, encontramos a rodo, né? Aqui em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, enfim, o Brasil, né, tem essa tradição de ter muita documentação musical escrita, porque imaginem vocês, né? Durante séculos, esse tipo de notação, né, é o que fez a música ficar registrada. Então, nós temos isso aqui, mas quando falamos de documentação musical, é muito mais amplo. Então, não temos só partituras de música. Olha o que a gente vai ter. Por exemplo, fotos. As fotos também dizem respeito sobre a tradição musical de uma época, de um lugar, de pessoas, né? Então, olha só. Né? Então, isso aqui também cabe no Centro de Documentação Musical, sim, e é muito importante que a gente tenha esse material, porque através desse tipo de registro
a gente consegue um pouco mapear a história da cultura de uma cidade de uma certa época. Isso aqui, por exemplo, é a foto de uma das principais bandas de sopro de São José dos Campos, que é a nossa querida Banda de Santana, Corporação Musical Banda de Santana. Essa foto aqui é de 1932, então é de uma das primeiras formações dessa banda, né? Então, vejam bem, então, além de partitura, temos fotos. O que mais que temos? Registros também, que são esse tipo aqui, né? Com essa letra bonita, né? Que também traz o que a gente chama de partitura. A partitura é um documento que traz vários instrumentos ao mesmo tempo, né? Não é só o violino, por exemplo, ou o piano, tem muita coisa junta, né? Então tem várias vozes. Normalmente é o regente que olha para esse tipo de documento. Então isso também faz parte da documentação de um centro de documentação. Mas vamos pensar um pouquinho, olha só. À medida que a tecnologia foi se desdobrando, foi avançando, a forma de registrar um evento cultural, um concerto, um sarau, né? Isso tudo foi mudando. Então, vocês imaginem que no início o que havia? Havia jornal que falava sobre isso, havia cartazes, esse é um tipo de documentação. Com o avançado tempo da tecnologia, o que teremos? Os primeiros registros em LP, certo? Então, isso também faz parte de tipo de registro que contém música ou informações musicais, que, por exemplo, temos aqui um exemplar. Esse aqui é bem pequenininho, né? Mas esse tipo de material é que é usado, né? E foi bastante usado durante muito tempo para registrar a música. Muita gente nem ouve mais isso aqui, né? Virou quase uma peça de coleção, tá certo? Mas isso aqui também é uma forma de registrar a música. Agora vejam vocês, nós começamos a ficar refém dos aparelhos que tocam essas coisas, certo? Então, até o início do século XX, mais ou menos, o que a gente tinha? Os papéis com as músicas. Se você consegue ler a linguagem musical, você consegue recuperar essa informação de alguma forma, certo? Mas, uma vez que inventaram essas outras formas de registro, nós ficamos completamente refém de máquinas que possam ler isso aqui, certo? Então, eu tenho que ter uma máquina, uma vitrola, que leia LP. Bom, vamos avançando nos séculos, né? Nos séculos não, no tempo do século XX. Uma outra coisa que começou a aparecer, fita cassete. Todo mundo já viu isso aqui, né? Tem muita gente que não tem ideia como funciona, mas esse tipo de registro em fita cassete também foi muito útil. E vejam vocês como tudo vai se aproximando do nosso dia a dia, né? Porque antes tinha uma vitrola, que você tinha que ter um aparelho lá, grande, de repente cabe num gravador, que é isso aqui, né? E a gente precisa também ter um aparelho que leia isso aqui. Nesse tipo de fita estão registrados concertos, palestras, saraus. Então, através disso, que chegou aqui no CDM, que é o Centro de Documentação Musical de São José dos Campos, eu tomei conhecimento de um sarau que aconteceu aqui em São José na década de 70. E aqui tem grandes músicos tocando. Então vejam bem, eu preciso do aparelho que leia isso aqui. Vamos avançando. Depois temos os CDs, não é verdade? Bom, mais um tipo de aparato que tem muito importante para nós e vai chegando aqui para nós. Esse tipo de fita que se chama VHS, né? Para quem assistiu muitos vídeos em VHS, né? Aqui tá cheio de material também que para nós é super importante. Precisamos da máquina que leia esse tipo de registro musical. Avançando mais um pouquinho. Tem umas mini fitas que chama fita DAT. Olha só, tudo foi reduzindo, né? Então, antes precisavam dos músicos ao vivo. Depois foi passando para LP, fita de rolo, fita cassete. E vai indo, CD, fita DAT, que é essa piquitita, até chegarmos, né, na palma da mão, que temos o nosso celular, que vai gravando e registrando tudo, certo? Então vejam vocês que um centro de documentação musical, ele trata e ele recebe materiais que são de épocas distintas. Tem uma boa parte que a gente recebe aqui.
que são materiais musicais, propriamente ditos, escrita musical, e a gente chama isso de musicográfico, tá? Por que musicográfico? Tem aqueles materiais que tem realmente o registro musical, como esse aqui que eu mostrei, né? Que tem a caligrafia do autor, isso aqui é musicográfico. Temos um outro tipo de material que fala sobre a música, mas não é exatamente música, como por exemplo esse aqui, terceira mostra musical, né? Então aqui contém os músicos que tocavam, quem organizou o evento, né? Tem a ver com música? Tem, mas é musicográfico? Não, é não musicográfico, certo? Então essas distinções a gente faz em relação a essa documentação, e com isso a gente vai mapeando épocas distintas, quem eram os protagonistas, né, daquele tipo de evento, tipo de estilo musical, e assim vamos contando um pouco a história da cidade. Então, um centro de documentação musical, na verdade, ele é muito mais do que a música, ele é a história da própria cidade, ele é a história das pessoas, ele é a história de um patrimônio que é musical da cidade, mas também é regional e também é do país, né? Então, esse tipo de ação é muito maior do que, na verdade, podemos enxergar, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, mas esse nosso projeto, ele começou através da doação de um acervo, um único acervo. Imagine que um músico, um grande músico que atuou em São José dos Campos, que é o Maestro Cunha, esse grande músico, né? O Maestro Cunha foi fundador do Clube do Choro Pixinguinha, enfim. E foi lá no clube que eu conheci o Maestro Cunha. E ele tinha na sua residência um acervo gigante, que envolve o quê? Todo esse tipo de documento, né? Então a gente encontrava partituras, contratos de shows, recibos, cartazes, fitas, uma infinidade de material, né? Tudo na residência dele. Então ele decidiu encaminhar para que esse material fosse preservado. Foi aí que a gente salvou não só a história do próprio Maestro Cunha, né, que a gente fortalece a memória dele, mas também de outros compositores e compositoras e obras que ele trouxe junto com ele. Isso é muito comum, né, que o músico que viaja muito acaba entrando em contato com outros estilos de música, outros grupos, e muitas vezes tem essa incumbência de proteger o material, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos um grande músico que atuou nesse sentido e que salvou muitas obras. O nome dele é Jacó do Bandolim, né? O Jacó Bittencourt, que é o grande bandolinista brasileiro, ele fazia esse trabalho, ele registrava todos os saraus da casa dele, registrava as rodas de choro, ele fazia cópia, né, das partituras que ele ia achando interessante, que ele achava importante copiar. Com isso, ele criou um acervo próprio na residência dele, né? Então, essa ação própria dele já foi um grande avanço em preservação de patrimônio musical brasileiro, né? E já pegando esse gancho, eu vou falar uma coisa para vocês. O CDM, ele é um dos únicos do país, né? Então, o CDM de São José dos Campos é um dos únicos do país. Então, temos no máximo uns 20 projetos que vão nesta direção, né, de preservação de patrimônio musical brasileiro. E, por um lado, é desesperador, né? Quando a gente pensa que o Brasil é gigante e pensa que é um país que tem tanta tradição cultural musical. Por outro lado, temos também pessoas muito interessadas, né? Temos músicos maravilhosos que querem se dedicar mais a isso, temos historiadores, bibliotecários, né? E com isso, eu acho que a gente está no ponto de transformar esse tipo de ação em algo que pulverize aí, né, para novas ações, né? Então estamos completamente apaixonados por tudo que estamos fazendo aqui, descobrindo juntos, né, e criando juntos um modelo, né, de cuidar desse patrimônio musical brasileiro. E eu acho que é isso. Então eu queria fazer uma live bem rápida
mas é mais para mostrar para vocês o que é isso, né? Onde estamos, então vamos resumir novamente. Estamos em São José dos Campos, no Parque Vicentina Aranha, né, que fica aqui, uma região maravilhosa de São José, um parque lindo. Tem um pavilhão que é dedicado toda essa parte de música, se chama Pavilhão Marina Crespi, tá? Vocês podem vir aqui, os finais de semana estão abertos sempre, aqui as salas, para vocês verem a exposição que a gente faz, com obras do acervo. Temos também uma série de concertos que fazemos aqui, para poder também difundir essas obras, né? E falar sobre essas pessoas. Que mais? Estamos aqui no Instagram também sempre trazendo para vocês essas notícias. Então sigam a gente para vocês saberem o que vem por aí também e a importância desse projeto. Uma última coisinha que eu queria falar para vocês também é o seguinte: se vocês, por acaso, que estão assistindo, conhecem alguém que tem uma partitura, né? Às vezes a gente não comenta muito porque nem sabe que existe, não é? Um projeto assim. Mas tem acontecido conosco exatamente isso. As pessoas nem sabiam que tinha esse projeto e quando elas ficam sabendo, elas vêm aqui com pequenos tesourinhos. Então elas vêm, olha, isso aqui era uma partitura que meu avô escreveu e eu gostaria muito que, né, ficasse preservada. A gente faz tudo para preservar. Então, vamos preservar, né? Fazemos uma espécie de uma higienização do material, a gente tira toda a parte da sujidade, né? Depois que higieniza, né? Nós fazemos um acondicionamento, então fica em caixinhas apropriadas. Fazemos um código para deixar essa obra fácil de localizar, né? Depois digitalizamos, enfim. Então, se vocês conhecem alguém que, por acaso, talvez tenham, né, em casa um baú, uma estante, não jogue fora. Não jogue fora, tá? Nossa intenção aqui também com esse projeto é dar um pontapé no seguinte sentido, né? É uma tábua para as pessoas se agarrarem. Então, deem esse recado, né? Olha, não joguem fora, vamos, ao invés de jogar fora, vamos mudar a rota, né? A rota é vir para um lugar como esse, com especialistas, né? Que vão olhar para esse material, vão respeitar esse material e vão fazer de tudo para protegê-lo, difundi-lo, né? E deixar acessível também para pesquisadores e pesquisadoras poderem ter essa ideia da importância desse material, tá bom? Então fica o recadinho, se vocês conhecerem alguém, chama a gente e manda uma mensagem inbox, apareçam aqui, né? Estamos aqui sempre às terças-feiras, durante o dia inteiro. E no final de semana fica aberto para o público, para vocês visitarem a parte da exposição. Tá certo? Eu acho que não tem pergunta, mas dá uma olhada, né? Tá, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar ali se tem uma pergunta. Muito obrigada quem esteve presente aqui, que deixou aqui os parabéns. Muito obrigada. O Renan perguntou se eu ia perguntar, né, se eu tinha algum parentesco com a Vicentina Aranha. Não, nenhum. Mas é uma grande coincidência, não, né? Na verdade. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma. Agradeço alguns alunos do ângulo que estão assistindo. Então, aqui a minha colaboradora Joyce, aparece aqui, Joyce. A Joyce Celes é uma grande colaboradora bibliotecária aqui. Olá, pessoal, tudo bom? Ela é professora do ângulo, né? Da bibliotecária. Sou bibliotecária do ângulo. Quero agradecer a participação dos alunos do ângulo, dos ex-alunos que estão assistindo. Beijo, pessoal, muito obrigada, amo vocês. Que bom que vocês vieram. Então, que bom que vocês vieram aí, escreveram. Obrigado mesmo, viu? Então, obrigada aqui pelos parabéns e esperamos vocês aqui. E fica esse recadinho, tá? Se vocês encontrarem alguém que tenha possivelmente partituras, materiais assim, não só partituras, né? Como eu falei, muitas vezes tem uma foto que traz ali, nossa, tinha uma orquestra aqui em São José antiga. Queremos saber dessa história, queremos saber deste documento, queremos preservar. O nosso papel aqui é preservar, né? É fazer com que esse material, esta informação ganhe uma sobrevida, que ele possa contar a história da cidade, desta pessoa, né, que está envolvida, a memória da família, enfim. É todo um trabalho de memória também, né? Tá bom? Então é isso que a gente faz no Centro de Documentação Musical. É um trabalho bem bonito, bem apaixonante e que não tem fim, porque não acaba na nossa ação, né?
vai longe, vai longe. Quanto mais aparece material, mais a gente fica encantado com tudo que aparece aqui, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela presença. Vai ter mais lives, tá? Essa é a primeira para dar um panorama geral. Se vocês tiverem sugestão de temas, podem colocar pra gente, que a gente vai fazer mais lives para falar sobre esse trabalho ou o que vocês acharem interessante. A atuação do músico, por exemplo. Um músico pode trabalhar no CDM, né? Num centro de documentação musical, entre tantas outras coisas. Pesquisadores, pesquisadoras, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada pela presença e até a próxima. Vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. Um grande abraço. Até mais. Agora vamos tentar fechar isso aqui. Sim, haverão mais lives, tá? Eu já respondi aqui. Obrigada, viu, pessoal? Começou a seguir. Sigam a gente, pelo amor de Deus. Não saio daqui sem seguir a gente. Agora nem lembro mais como é que fecha. Você lembra? Vamos lá. E que é isso aqui? Aqui a gente tentando. A gente tentando fechar, A gente tentando gente. fechar a live. Eu acho que é aqui.